Você acha que eu posso adaptar esse script aí, esse prompt para um artigo? Tipo, que a parte de introdução de um artigo é um referencial teórico também, né? Para artigo é um pouquinho diferente. A gente vai precisar dedicar uma aula só para construir um artigo do zero. É até mais simples. Porque nessa seleção que eu fiz aqui para uma tese, gente, eu me baseei em um artigo para fazer isso. Só que aqui, olha, tem 9 sessões esse referencial. Isso é um exagero. Aqui até 6, 7 tá ok. 9 sessões. Isso aqui para um artigo muito pior. Né? Então, essa estrutura talvez não seja interessante para tu, para construir um artigo. Aí tem que utilizar uma outra forma, entendeu? Mais simples, né? Mais simples. Exato. Você pode utilizar as mesmas perguntas que eu fiz. Essa aula no início, ela não está gravada, infelizmente. Aí teria que ser a partir daqui mesmo. Daria muito trabalho revisar o que eu já disse, mas vou fazer no final. Aí tu pode colocar em prática para o artigo, mas é um pouquinho mais simples, viu? Avançando. Eu coloquei, gente, em etapas separadas, que é o levantamento, mas vocês vão fazer isso junto. Aí encontrou o artigo, fez download, já coloca no chat GPT e faz o que eu fiz aqui. Então, aí a parte 3 da aula agora, qualidade e aderência. Eu enviei para ele o documento, eu pedi para ele ler o artigo em anexo, me fornecer um parecer sobre a qualidade dele, outro parecer sobre a aderência dele ao meu projeto e dar uma nota, pedir para dar uma nota geral, né? A nota quanto à aderência, nota quanto à qualidade e pedir para ele me dizer em qual parte do meu referencial teórico que eu posso utilizar esse artigo para fundamentar. Aí aqui embaixo eu forneci as informações do projeto que eu tinha até o momento, né? Então, inclusive a estrutura, né? Todas essas sessões aqui terciárias, enfim. Aí, fazendo isso, ele trouxe, olha, esse artigo é nota 9 em qualidade, aí ele justifica aqui o porquê, é um Qualis A1, disse a revista, aí ele deu uma nota 7 de aderência, justificou o porquê, né, que ele não está discutindo exclusivamente nulls, mas está trazendo métricas que eu posso utilizar. E no final ele me trouxe uma tabela aqui, olha, dizendo, esse artigo eu posso utilizar ele quando eu estiver na seção 2.3, na seção 4.2 também cabe, e na seção 4.4. Trouxe outras aqui também. Aí eu fui fazendo isso, mandei a primeira vez, percebo que eu não preciso mais repetir a mesma coisa, ele já tem contexto ali. Mas eu não poderia aqui enviar 10 artigos de uma vez, gente. Eu enviei um, aí agora eu que mandei 2. Para acelerar um pouquinho o processo. Faço o mesmo. Ele fez nota 8,5 para aderência, nota 6,5 para adesão, e trouxe onde esse arquivo cabe ser citado. E fui seguindo, fui fazendo isso para todos que eu fiz na seleção. Nota 6, qualidade do artigo deu nota 8, e fui seguindo. Faço o próximo, avançando, olha. Fiz de todos aqui, nesse único chat. No final do processo, outra coisa, olha que interessante. Eu fiz uma simulação aqui, eu mandei artigos, na verdade, TCCs, nada a ver aqui com a temática, para ele avaliar. Será que ele está fazendo certo? Então ele deu uma nota de qualidade 7, mas ele deu uma aderência 3. Não é interessante. O outro, pior, ele deu uma qualidade 6, mas uma aderência 1. Então, realmente, ele tem precisão para fazer essa avaliação dos artigos, né? É muito bom. Aí, no final desse processo, depois que eu concluí todos, eu pedi para ele me trazer uma lista resumo, considerando apenas os tópicos do meu referencial, ou seja, eu quero que ele me diga, traga um resumo final. Nesse tópico 1, você vai usar esse artigo, esse, trazer uma lista. E ele trouxe, olha. Só que ele trouxe aqui o nome do artigo e o autor. Só que eu não sabia. Os artigos que eu mandei aqui, os arquivos dele, na verdade, são nomeados de uma forma diferente, aleatória, na hora de baixar. Não tem um título. Então, daria muito trabalho eu ter que abrir um por um para olhar. Aí eu pedi para ele refazer em formato de lista. Ele me trouxe em formato de tabela. Eu já comentei que tabela não é bom. Eu pedi em formato de lista e ele organizar pelo o nome do arquivo, não o nome do título, né? Aí ele organizou. Na introdução, cabe eu citar esse arquivo, esses 3 arquivos aqui. No tópico 2, cabem esses 6 artigos. No tópico 3, cabem esses aqui. Isso não foi aleatório. Eu fiz toda uma dinâmica com ele de validação. Aí ele me trouxe esse resumo. Perceba que na seção 9, olha, eu só tenho um artigo. Não tem como eu trabalhar um tópico com uma seção com um único artigo ali que fala sobre o que eu preciso. Aí eu tenho que fazer novas buscas e ir selecionando isso. Por isso que eu falo que tem que fazer, gente, dinâmico. Levantou um, envia logo. Aí você já sabe se a questão de investigação que você usou no SciSpace está boa, se os artigos estão bons. Deu nota baixa, 3, 4 dando nota baixa, 4, 3 ali, você tem que mudar sua estratégia de busca. E por aí vai, entendeu? Aí vai seguindo. Aí o que é que eu fiz? Copiei isso aqui. Perceba, olha, que o tópico 5 já tem bons artigos. Né? 6 aqui. Se eu quisesse 10, por exemplo, eu fazia novas seleções. E perceba que isso faz todo sentido. Tem artigos aqui que eu vou citar em mais de 2 sessões. Né? Ele traz dentro do documento
coisas que me interessam em cada seção aqui, cada um deles. Copiei Ramon, isso aqui, pois não. o tópico 5 aí é um parágrafo, é? Não. O tópico 5 aqui, isso teve essa dúvida também na aula passada. Isso aqui não é um parágrafo. Cada tópico desse aqui, olha, representa uma seção. Um tópico que vai ser trabalhado dentro do projeto. Que pode ser 5 parágrafos, 10 parágrafos, 15 parágrafos. Como é que eu sei quanto que é? Através da estrutura que eu pré-selecionei antes. Eu defini essa estrutura. Então, perceba que no 5 aqui, olha, o 5 dá para escrever, com apenas essa quantidade aqui, olha, dá para escrever, sei lá, umas 10 páginas, entendeu? Desse 5 aqui. Estou chutando. Aí tem que validar. Mas eu estou trabalhando muita coisa. Aí, para escrever essas 10 páginas, ele me sugeriu aqui, cada nome desse aqui, ó, é o nome do meu arquivo. 2201 é o nome de como está salvo esse arquivo lá na minha pasta. Por que eu pedi isso? Para na hora que eu criar um novo chat e enviar os artigos para ele escrever, eu selecionar sem precisar dar trabalho. Se ele me desse aqui o título, eu teria que abrir um por um. Aí, esse é o título certo, botar. Não, já pedi o nome do arquivo, porque aqui eu já sei, facilita meu trabalho. Aí eu copiei tudo isso aqui, organizei aqui embaixo, olha, nas informações. Sempre organização. Mandei aqui. Aí agora que vem para a etapa final, que é escrever o texto na prática. Né? Depois de você, só recapitulando aqui, depois de você validar, verificar a aderência, organizar os tópicos, aí você vai escrever cada tópico, um de cada vez. Todo mundo aí tem acesso a 25, quem tem conta de rateio tem um pouquinho menos, mas nenhum problema. Tem acesso aí a 25 investigações aprofundadas com o ChatGPT. Vocês vão precisar, para cada investigação, fazer um tópico. Se eu tenho 6 tópicos, eu vou gastar 6 investigações. Como é que eu faço isso agora? Aí eu abri um novo chat, perceba que cada um no seu quadrado. Abri um novo chat e utilizei esse prompt aqui. Está em bloco de notas. Qual é ele? Acho que é esse. Pronto. Usei esse prompt aqui. Já mandei esse prompt semana passada, desculpe, quarta-feira. Vou mandar de novo e vou fazer uma leitura dele aqui. Selecionei ele de uma forma mais organizada cá, para mostrar a profundidade de criar um prompt desse. Nesse caso, é interessante, quem perguntou, eu não lembro o nome agora, mas é interessante ter um prompt, gente. Ter uma ordem de tarefas, porque é uma etapa difícil escrever. Ele tem que fazer muita coisa, ele tem que ler os artigos, dentro de cada artigo ele tem que extrair citações, extrair contextos, selecionar frases de referência, textos de referência. Depois ele pega aquela estrutura, vai organizando aqueles textos e começa a escrever. Então, não posso fazer de uma forma grosseira. Eu tenho que ter toda uma estratégia para ele. Então, aqui eu dou uma introdução. Eu falo que eu estou fazendo uma etapa do referencial teórico de uma tese bem difícil. Tá pequenininho, né? Deixa eu aumentar. Pronto. Estou fazendo a etapa de um referencial teórico de uma tese bem difícil. Minha orientadora é ferrenha, Valice de cara, uma introduçãozinha. Eu já fiz uma versão inicial, na verdade eu não fiz, né? Mas nesse caso eu sempre coloco que normalmente as pessoas já têm alguma versão escrita, alguma coisa ali. Nesse caso está zerado. Mas isso não muda nada, não. Depois que eu dei a introdução, eu falei que eu quero que ele leia as referências que anexei, pois fazem parte do assunto do meu trabalho, e me escreva 10 páginas. Será que eu preciso ter 10 páginas desse referencial teórico? Perceba, se eu tenho 8 tópicos para trabalhar, e eu vou pedir 10 páginas de cada, no final eu teria ali 60 páginas, né? Mas depende, tem tópico que ele é um pouco brando, tem tópico que eu preciso trabalhar demais. Então, nesse caso eu boto um padrão 10 páginas aí, mas eu botei em vermelho. Isso aqui muda. Isso aqui, como é que vocês validam quantas páginas é aquele tópico? Eu não fiz isso, mas vocês podem enviar o tópico para o ChatGPT e pedir. Com base nesse conteúdo e buscando informações na internet, estime quantas páginas eu escrevo desse tópico para ele ficar completo e não ser redundante em nenhum momento. Ele vai estimar ali 5 páginas, 10 páginas, 15 páginas. Você valida isso e muda aqui. Eu botei por padrão 10. Todos aqui eu escrevi com 10. Aí eu falei que a discussão deve se basear exclusivamente nos artigos em anexo e nas referências científicas que eu enviei. Nesse caso aqui, olha, eu dou a oportunidade dele buscar na internet informações científicas. No caso de Maria Marques aí, se não ficou claro para ele, você copia. Isso ajuda muito. Se você viu que ele errou, a informação que ele precisa lembrar e ele não está lembrando, qual é? Escrever exclusivamente com minhas referências. Eu copio aqui, olha, no final do prompt, eu repito isso aqui, ó, várias vezes. Isso ajuda muito. Bota aqui, não esqueça. Não esqueça. Bota aqui, repito, uma vez, de novo, 2, 3, 4 vezes. Ele não vai esquecer isso mais.
Normalmente ele não esquece, tá bom? O que pode acontecer é ele se embolar ali, se o prompt estiver desorganizado, e esse prompt, ele tá desorganizado, aí que vem uma questão que uma aluna hoje trabalhou comigo. Se o prompt está organizado, já é outra dica, não está no escopo da aula, você vem aqui no chat GPT, olha na versão O3, eu vou botar na 4.5, mas pode ser a O3 também, 4.5 é mais rápido. Leia o prompt, organize ele, não, leia o prompt, interprete, e organize em uma versão final. Isso aqui é muito bom também. Isso aqui entra naquele conceito de pedir a lógica para o chat GPT. Você vai ter certeza aqui, olha, com base no que ele está escrevendo, lógica. Compreensão, brainstorm inicial, então peço para ele ler cuidadosamente a estrutura, seção 2, que eu já forneci aqui. Depois ele vai listar os conceitos que precisam ser explicados, coletar as informações, aí perceba, olha, coletar a organização dos artigos científicos. Ele fala aqui que vai buscar em portais. Se isso não te interessa, você apaga. Você reforça aqui que quer exclusivamente as fontes aqui, ó. Quero que as fontes sejam científicas e as que eu anexei. Aí você pode utilizar esse prompt organizado aqui. Validei, confirmei informações, já foi. Ele faz algumas... Ele pergunta aqui, ó, ele quer ajuda para melhorar o prompt. Eu deixei em aberto se seria a APA, ABNT, Vancouver. Você pode afirmar aqui que é a ABNT, por exemplo. Ou se for de outro, colocar a APA. E você melhorou esse prompt. Isso é uma etapa, gente, extra. É só uma dica aqui. Tá bom? Pode perguntar, Tina. Pois não. Tá aqui, que bom. Cheguei em tempo. E não tá aparecendo tua tela, tá? Tá tudo preto aqui para mim. Vixe, vocês estão assim também, gente? Eu não tô vendo seu texto. Aqui está normal. Aqui vem, tá normal. Eu não vejo nada, só tô ouvindo, tô quieta. Mesmo, velho. Deixa eu fechar e abrir novamente aqui. Que estranho. Eu vejo normal aqui, viu? Oh, que pena, hein? Mas na hora que sair a gravação, como tá gravando a minha tela, aí vocês vão conseguir visualizar. E agora, consegue ver, Tina? Sim. Pronto. Aí eu peguei esse prompt aqui, ele é grosseiro, eu que escrevi na raça. Eu nem corrigi algumas coisas aqui. Aí peguei e melhorei ele. Aí se está acontecendo problema, com base nessa lógica organizada aqui, você vai saber onde é o problema. O problema de Maria, no caso, foi buscar na internet. Você apaga tudo que faça ele buscar na internet. E além disso, além de apagar o que ele busca na internet, você precisa enfatizar várias vezes que ele não pode buscar nada fora do escopo que você enviou, dos artigos ali que você enviou em anexo, ou não pode buscar nada para mudar o seu texto que você enviou para ele corrigir, para ele reduzir. Enfim. Ramon, aí depois não. Para enviar esses artigos, eu clico no mais e vou jogando de um em um aleatório dentro da página do chat. Não envio os 10 de uma vez, no caso, não é isso? Não. Aleatoriedade, a partir de hoje, acabou. Hoje, a gente vai trabalhar com organização. Você vai clicar no mais e vai adicionar os arquivos daquele conteúdo que você está abordando. Se eu estou trabalhando o tópico 1 do meu projeto, não é o tópico 1, eu já pulei para o 2, desculpe. Se eu estou trabalhando o tópico 1, cadê, meu pai? Aqui. Se eu estou trabalhando o tópico 1 do meu projeto, olha, os artigos que eu vou enviar, os arquivos, desculpe, que eu vou enviar, são esses aqui listados. Então, na hora, eu vou mostrar agora, já posso avançar. Pois não, Tainá, pode continuar a dúvida. Era isso? Isso, mas no caso, eu jogo e não digo nada, eu só coloco o arquivo e ele já vai entender. Não. Tu joga o arquivo com o prompt. Tu vai jogar o arquivo, vou mostrar agora, olha. Tese referencial, aqui é a etapa final, né, gente? Vou recapitular aqui. Não, vou chegar na etapa final, depois eu vou recapitular e abro para dúvidas. Eu enviei os arquivos e enviei o prompt. Todo o prompt aqui que eu criei, vou mandar para vocês lá, esse prompt vocês precisam ler e colocar para a necessidade de vocês. Se vocês tiverem dificuldade de fazer isso, envie o prompt e você fala, olha, eu preciso melhorar esse prompt, ou então reescrever ele para a minha necessidade. A partir de agora, você vai me fazer uma pergunta de cada vez, depois de cada resposta você faz outra, para você entender meu projeto, e ao final, ou melhor, entender o que eu preciso, e no final me forneça esse mesmo prompt, porém para a minha necessidade. Matou aí. Então, tudo que vocês precisam, o ChatGPT vai interpretar, vai corrigir esse prompt aqui. É um capítulo, vocês estão o quê? Discutindo resultados? Aqui eu estou fazendo referencial teórico, ele muda. Isso muda tudo. A quantidade de páginas que você quer. Você vai escrever quantos tópicos de uma vez? Quais são esses tópicos? Você vai mandando. Ele reescreve o mesmo prompt adaptado para a sua necessidade. Isso é importante. Cópia e cola também não. Desorganização, muito pior.
Então, sempre se organizem, criem pastas, subpasta, dentro dessas pastas, nomeiem os arquivos ali, se necessário. Se não, na hora de pedir para o chat GPT, peça para ele a lista dos nomes aqui para você saber o que mandar. Eu mandei aqui aos corretos. Se eu mandasse, olha que coisa, velho, que porque a IA, você precisa ter muito cuidado. Esses arquivos que eu enviei, eu já tenho certeza que eles abordam o que eu preciso para escrever esse tópico. Se eu enviasse aqui 1 ou 2 artigos fracos, tipo, não abordam exclusivamente o que eu preciso, ia influenciar na escrita. Porque se eu enviei o documento e eu obriguei ele aqui a utilizar a minha referência bibliográfica, cadê a parte do ponto? Eu obriguei ele a utilizar o que eu enviei, então mesmo esses artigos sendo ruins, ele vai incluir no texto. Isso é muito perigoso, entendeu? Aí eu tenho que ter certeza que o que eu estou enviando aqui é realmente o que ele tem que escrever. São artigos bons, validados, são aderentes. Na minha organização lá, no tópico 1, eu já percebi que tem coisas dentro do artigo que eu posso trabalhar na minha fundamentação no tópico 1. Aí eu mando. Mas aleatório, assim, não é legal, viu? Se entrasse um artigo aqui que não estivesse, que não falasse nada do meu tópico 1, já ia dar problema. Porque ele ia tentar encaixar aquele artigo de algum jeito ali, aí ele poderia até simular informações daquele artigo, entendeu? Então eu preciso ter certeza que o meu artigo fala isso. A parte difícil é você ler, validar o artigo, fazer o fichamento modo tradicional. A parte um pouquinho mais fácil, que te ajuda muito, é você enviar para o ChatGPT, ler, validar a qualidade, validar a aderência e dizer aonde que esse artigo cabe na sua fundamentação, na sua discussão, não importa. Foi claro, gente? Isso é importantíssimo, vocês precisam, não pode esquecer disso de forma nenhuma. Você tem certeza, porque já verificou exatamente, Amanda. Eu verifiquei na etapa anterior, lembra, nessa etapa da parte 3 aqui, olha, que eu julguei a qualidade e a aderência do ChatGPT. Então, esse artigo aqui, quando eu mandei a primeira vez, ele deu nota 9 para o artigo, um artigo muito bom, Qualis A1, e ele deu uma nota 7 de aderência. Ele listou aqui aonde no meu referencial teórico, no tópico 2.3, no tópico 4.2, que cabe citar esse artigo. Fiz isso para todos. No final do processo, eu pedi para ele organizar isso em uma lista, me dizendo quais artigos são para cada seção. Então, perceba que na seção 2, que é essa que eu estou trabalhando agora, ele me trouxe aqui 6 artigos que falam sobre o que eu preciso aí nessa seção. Não me interessa aqui saber qual se é tópico 2.2, isso não me interessa. Só me interessa saber se cabe dentro dessa seção primária aqui. Validei isso, copiei, coloquei no Word, aí agora eu vou mandar, eu vou mostrar para vocês que eu realmente mandei esse. Eu tenho certeza que esses trabalham o que eu quero. Aí eu venho aqui no referencial teórico, vou lá em... Olha aí, ó. Quais são os artigos do tópico 2? Bora ver. O que é que eu fiz? Seção 2. Seção 2, cá embaixo. Primeiro artigo a ser selecionado, 2019, conforme text. 2019, conforme text. Enviei. Depois é o 2201. Aí fui lá na minha lista, 2201. Como é que eu fiz isso? Eu tenho uma pasta aqui, dessa seleção que eu fiz. Aí já está direto na pasta, 2201. Aí eu tive dúvida, ó, eles são quase iguais. Será que é o 2201 V2, por exemplo, para não confundir? Você confirma. É o V2 ou V3? V2. Aí eu preciso subir o artigo correto. Né? Aí aqui, ó, 10.272. Tá na lista aqui, ó. 10, cadê? 10.272. Só subir os artigos que fazem sentido para aquele tópico. Isso aí muda tudo. Se eu pegar, se eu ver um artigo aqui que ele não listou, não tem, né? Ele listou todos, que eu mandei 7, ele só não listou um, não vou lembrar qual é agora. Se eu mandasse um que ele não listou, ele iria obrigatoriamente escrever, citando esse artigo, mas esse artigo não fala sobre nada que eu preciso. E eu sei que ele não fala nada sobre o que eu preciso, que eu validei antes com o próprio ChatGPT naquela nota de aderência. Tudo bem, gente? Se continuarem com dúvida, perguntem, porque isso aqui muda tudo. Preciso ter cuidado, parece difícil, não é. Quando eu fornecer o passo a passo, quando eu fornecer essa gravação, vocês vão seguindo com calma ali. Item 1, segue. Depois item ponto 2, você segue. E por aí vai. Deixa eu ver. Eu já me confundi algumas vezes com os nomes automáticos dos artigos. Por isso, na hora de salvar, eu realmente renomeio. Melhor, isso aí é muito bom. Nesse caso, eu não renomeei, porque eu fiz isso hoje, gente. Fiz hoje pela manhã, não deu tempo de renomear. Mas, normalmente, quando eu estou trabalhando outras coisas aqui, todos os artigos eu gosto de enumerar. Todos os meus artigos aqui estão enumerados. Então, esse artigo aí, do 1 ao 5. Quando o ChatGPT me der a lista, eu sei que do 1 ao 6, eu vou trabalhar o tópico 1. Do 7 ao 12, ou o 2 também, eu vou trabalhar o tópico 2. Facilita muito. Organização. O que muda se você vai obter um resultado bom com a IA ou não, é organização. Outra questão, depois da organização, é o passo a passo. Não peçam nada de uma vez para o chat. Olha, gente, eu fiz isso, esse referencial teórico.
Foi simples fazer. Mas eu dividi em 7 etapas. Eu trabalhei uma de cada vez. Perceba que eu não poderia pedir ao acaso, ao aleatório, a estrutura. Foi com base no que eu já tinha definido antes. Como é que eu criei hipótese, justificativa? Tem aula sobre isso lá. A aula de lacuna em especial, vou alterar, que agora é um processo que é muito mais qualificado para fazer. Você encontrar uma lacuna a partir de outros projetos, não a partir da memória do chat GPT. Entendeu? Mas você tendo isso, Amor, você define uma boa questão de investigação e por aí vai. Pois não. Amor, então quando você diz, quando você pergunta e pede para ele fazer 10 páginas de uma vez, na versão 4.5, na versão O3, isso não atrapalha? Eu teria que pedir isso, que ele fizesse de alguma forma? Eu realmente não entendo isso. Eu sempre Vou falar temor de agora. pedir de uma vez, amor. Ó, depende. Eu aqui utilizei a investigação aprofundada. Fui aqui, olha, em ferramentas, executar investigação. Quem é usuário Plus tem acesso a 25 investigações aprofundadas por mês. Quem é usuário Pro tem acesso a 210. Ou seja, eu consigo fazer 210 investigações dessas aí no mês. Quando você tem a investigação aprofundada ativa, e não importa qual o GPT está usando, se é 4.5 ou 3, você consegue escrever até 50 páginas de uma única vez. O chat GPT normalmente demora 1 minuto para te entregar uma resposta. Com a investigação aprofundada, olha, ele demorou 12 minutos nesse. Foi um tópico simples, eu já dei as referências, já organizei muito. Já teve casos aqui do chat GPT demorar 1 hora e 10, interpretando o que você pediu. Isso é mais para dados em tabelas, ele demora muito mesmo. Mas ele vai te entregar sempre algo com precisão, independente da quantidade de páginas. Se eu clicar aqui, olha, eu consigo saber o que ele fez. Então ele buscou, ele bota aqui 38 fontes, porque eu liberei para ele buscar artigos na internet. Se eu não tivesse liberado, que foi o problema desse prompt aqui, ele iria trabalhar exclusivamente os 6 que eu enviei. Então é aquela questão de, aqui, você deve buscar apenas somente portais periódicos de renome. Apaga isso. Deixa que ele precisa trabalhar exclusivamente com os artigos enviados. Então ele fez buscas aqui, olha. Eu digo para ele que eu não quero, em hipótese nenhuma, cadê? Ele, em hipótese nenhuma, buscar em blogs, Wikipédia, essas coisas. Então ele mostra aqui o que ele fez, olha. Estou reexaminando o sistema tributário. Aí ele vai dizendo aqui o passo a passo, nesses 12 minutos, o que ele fez, olha. Ele acessou esse arquivo, depois acessou um portal aqui. Enfim, ele veio acessando vários portais aqui, que no final, essa busca aqui, ela ficou enviesada. Ela se distanciou do que eu preciso, ou seja, ele vai trazer referências aqui, olha, essa referência é péssima, o Wikipédia, não presta. Aqui já perdi minha pesquisa pelo fato de ter o Wikipédia aqui. O que é que eu tenho que fazer? Refazer. Pego esse mesmo prompt, qual foi o problema desse prompt? Por que deu errado? Porque eu coloquei para ele aqui, esqueci de remover isso, eu deixei por padrão no prompt, que ele tinha que buscar na internet. Então, se ele não conseguiu, eu vou mudar essa parte do prompt, que ele precisa trabalhar exclusivamente com os artigos que eu enviei e reforçar várias vezes. Vou colocar aqui embaixo. Não esqueça, em momento nenhum, que você só pode usar esses artigos. Aí bota de novo, não esqueça, não esqueça. E por que ele usou o Wikipédia? Gente, o chat GPT, isso aí é um probleminha também. Ele não tem razão. Ele não pensa que nem um ser humano. Ele faz conta. Ele analisa a probabilidade. Quando você não entrega um prompt organizado, e por isso que tem que ter organização, que é o caso desse aqui, ele é bom, ele funciona. Não tem problema. Só que o prompt que eu enviei para vocês semana passada, olha, só estava até aqui. Nesse momento, eu incluí aqui que ele não pode buscar em hipótese nenhuma na Wikipédia, em blogs, em sites, nessa questão. No momento que ele interpretou isso aqui, ele cria essa palavra aqui, olha, discussão, ele transforma isso em um token. É uma espécie de número. Então, ele não relacionou que a palavra hipótese nenhuma com Wikipédia. Ou seja, ele entendeu que ele poderia buscar na Wikipédia. Então, isso aqui foi redundante. Isso aqui foi não foi redundante, isso aqui foi desnecessário. Eu piorei o prompt. Se eu não botar isso e eu falar que é científico e não botar a palavra Wikipédia, então ele não vai buscar na Wikipédia, porque a Wikipédia não é um portal científico normalmente utilizado por nós pesquisadores. Então, o problema dele usar foi isso. Ele não conseguiu relacionar no momento que ele falou fazer busca em Wikipédia. Ele colocou isso aqui em um bloco, em hipótese nenhuma, e em um outro bloco ele fez fazer busca na Wikipédia. Ou seja, para ele, eu afirmei que ele tinha que fazer lá. Isso aqui matou o prompt na hora. Então são detalhes, entendeu? Por isso que eu digo que usar prompt é um pouquinho complicado, você tem que fazer tentativa e erro. Aí, de cara, pela experiência, eu vi que ele usou o Wikipédia, percebi que o problema é esse. Ou seja, aqui não coloco mais. Ele usou outros portais periódicos, aqui apago essa parte que eu falo sobre isso e coloco. Use apenas esse.
E para ser pior ainda, eu já ensinei na aula passada, eu vou colocar o nome do arquivo. Use apenas esses, Ctrl+C, e coloca aí, arquivos exclusivos e únicos. E precisam ser utilizados. Boto no prompt também, melhorei esse prompt. Fui redundante. Já está aqui, mas eu reforcei que são esses. Entendeu, gente? Vocês perceberam essa questão de prompt? Por isso que eu evitei utilizar prompt. É um negócio um pouquinho complicado. Quando você pega experiência, isso aqui não me afetou em nada. Vou pegar esse prompt, excluir essa parte aqui de Wikipédia, excluir o negócio e refazer. Aí, dessa vez, ele vai acertar. Entendeu? Então, talvez possa acontecer que não é de primeira que o ChatGPT entrega o que você precisa. Porém, quando ele não entrega o que você precisa avaliar como você pediu. Em 99% das vezes, eu não boto tudo, porque talvez não. Em 99% das vezes, pode acontecer de você pedir... Não, desculpa, não era isso que eu ia falar. Em 1% pode acontecer de não ser. Mas em 99% das vezes, o erro vai estar no prompt. Ele errou. Ah, não funciona, não sei o quê. Você revisa o que você pediu. Peça para ele reinterpretar o que você pediu. O problema está lá. Entendeu? Então, o Wikipédia foi aquilo que eu comentei. E o pesquisar na internet foi isso. Valeu mesmo, Maurício. Não vamos saber como é isso. Oi, pois não. Então, realmente a sua forma de estruturar aí, cara, é a mais razoável e faz total lógica mesmo, diferentemente de muitas plataformas que vendem os prompts prontos. Então, o risco é muito maior de dar errado mesmo. Exato. Ó, a gente entrega a lista de prompts, só que tem um pessoal, não é bom citar nomes não, mas tem um pessoal, exclusivo, que está vendendo aí 200 prompts de não sei o quê. Aqueles prompts, gente, são a coisa mais simples do mundo. Tipo, a discussão para tal coisa. Não é assim. Você pode utilizar um prompt, mas o prompt não é copiar e colar. Falou perfeito aí, Clebson. Você precisa pegar o prompt e adaptar para a sua necessidade. Perceba que no momento da aula que eu vou lembrando de coisas, eu trouxe uma ideia. Se vocês tiverem dificuldade de... Já te libero, Amanda. Se vocês tiverem dificuldade de utilizar um prompt copiado ali para a sua necessidade, faz como eu fiz. Bota no ChatGPT. Olha, a partir de agora você vai me ajudar a reconstruir um prompt. Vou repetir de novo. Eu preciso que você me faça perguntas, uma de cada vez, e sempre após a minha resposta. Não coloca para ele fazer tudo, não. Ao final das minhas respostas, você vai adaptar aquele prompt para a minha necessidade. Matador. Você resolveu um problema. Mas copiar e colar? Não. Aconteceu um erro. O prompt, ele buscou na internet, revise o prompt, que o erro está lá. Com certeza. Ele errou aí, eu posso até simular, vou fazer com isso agora aqui, para ver se ele identifica outro. Pode falar, Amanda, enquanto eu copio aqui. Pode falar, estou ouvindo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Então, já foi tanta informação que eu já estou... Na aula gravada, eu vou dividir por tópicos, tu acessa a informação que precisa. Tranquilo, mas o que eu queria... eu queria compartilhar, assim, quando você estava inserindo os arquivos lá no ChatGPT, pedindo para escrever, aí eu estava aqui pensando, no momento que a gente solicita aquela escrita, ele traz uma escrita transcrevendo também do material. Não transcreve porque eu já fiz esse teste no ChatGPT e que a gente precisa tomar um cuidado, por isso é importante a gente revisar, porque senão a gente pode estar cometendo um plágio por dentro do trabalho. Porque às vezes ele vai lá na escrita dele e ele pega um trecho completo do arquivo que a gente mandou, do jeitinho que tá, porque eu já fiz esse trecho. Aí eu fui fazendo um teste e fui reescrevendo assim, pedindo para ele reescrever, parafrasear. Aí eu ficava pedindo para não copiar, né? Mas eu não sei se está certo fazer assim, entendeu? Mas eu fui experimentando para ver se saíam outras coisas. Eu já fiz isso. Foi uma excelente ressalva que tu trouxe aí. Isso acontece mesmo, só que isso acontece se você não falar para ele. O ChatGPT normalmente escreve um texto inédito, ou seja, ele não é uma cópia exata daquilo que você fornece. Porém, eu falei para o ChatGPT aqui no prompt, evite a todo custo, desculpe, não é esse não. Evite a todo custo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Texto extraído, lembrar, você deve elaborar uma trilha. Esse tópico justamente, não. Também desejo... Pronto. Não é isso, não. Deixa eu copiar nele aqui, vou pedir para o ChatGPT encontrar para mim essa parte. Aí... Eu falo para ele, enquanto isso eu vou introduzindo. Eu falo para ele no prompt, encontre a parte no prompt abaixo que fala sobre citações indiretas.
Pronto. Eu falo para ele que ele, em hipótese nenhuma, pode copiar e colar referência. Ele precisa, é no brainstorm mesmo aqui, olha. Eu lembrei agora onde é que tá, aí, ó. Evite a todo custo repetir ideias, então você deve seguir um roteiro. Primeiro faz um brainstorm, depois organiza os achados que enviei e os textos que você extraiu dentro daquelas referências. Lembrar de sempre extrair citações no formato nomiano, referências bibliográficas. Você deve elaborar uma trilha de argumentação para que não fiquem textos repetitivos e exista uma argumentação fluida, sem ideias. Preciso que você seja sempre objetivo. Nesse prompt eu não coloquei isso, não. Interessante o que tu falou aí, ó. Gente, você deve extrair citações indiretas, jamais copiar nada dentro do artigo, apenas as temáticas. Contexto, que parte... Ramon, Acho que tem isso. Pois não. o que a colega aí disse faz total sentido também. Não tem que solicitar para o chat não copiar citações diretas, né? Mas sim transcrever ou reescrever a informação. E isso é o quê? Citação indireta. É isso que eu também desejo que ações... Aí, ó. Revista... Não. Vou ler essa parte aqui, ó. Você deve sempre referenciar o texto no formato, com a citação no formato nomiano. Lembre-se que as citações não podem ser aleatórias e devem ser oriundas das ideias das frases extraídas das fontes científicas que enviei, com base na criação desse tópico, e que justamente respeite todo o protocolo de busca que fiz anteriormente. Você deve usar citações indiretas, jamais copiar nada dentro do artigo, apenas as temáticas, contextos, e os textos devem ser reescritos e organizados na discussão de uma forma indireta. Então, eu deixei claro para ele aqui no prompt que eu não quero, em hipótese nenhuma, que ele copie um trecho ali do texto e me forneça na versão final. Eu quero que ele interprete a temática que o autor fala sobre aquilo, escreva e insere, de alguma forma, eu estou interpretando o que eu disse aqui, né? Aquilo que o autor fala. Então, isso entra, Amanda, numa questão que eu falei antes. Se você não diz, o ChatGPT faz. Ele não sabe disso. Se eu não colocasse esse ponto aqui, que isso é muito importante, eu pensei que era no final, eu botei ele no terceiro parágrafo. Se eu não botasse isso aqui, realmente o ChatGPT ia trazer citações diretas, ele ia escrever copiando e colando como se fosse ele, mas aqui eu botei uma regra que ele jamais pode copiar nada dentro do artigo. Apenas as temáticas, contextos, e os textos devem ser reescritos e organizados na discussão de uma forma indireta. Então eu repito aqui, olha, você deve usar citações indiretas. Eu repito citações indiretas, de forma indireta, 2 vezes para reforçar aquilo. Entendeu até aí? Sim, Ramon. Uma outra coisa, se possível ainda, se der tempo, não sei se faz sentido para você, mas eu tenho adotado uma metodologia que é sempre, eu abro o arquivo do Word e sempre vou salvando data, horário e os caminhos que eu estou fazendo essas buscas. A questão que eu estou usando, a palavra, o trecho, eu sempre vou fazendo essa memória, eu vou construindo esse registro. Embora fique salvo também, né, em algum momento, assim, em alguns casos. Por que eu estou fazendo isso? Porque já existe um movimento, né, de aceitação por algumas instituições com o uso ético da inteligência artificial. E algumas revistas já estão fazendo isso também, mas nem toda instituição está aceitando ainda, né? Ainda é um gargalo na maioria, ainda está iniciando. Mas eu estou tentando garantir essa memória para assegurar na metodologia do trabalho, dizer como que eu fiz para mostrar que houve seriedade, que houve, né, esse cuidado ético e responsável. Então, eu não sei se faz sentido, se vocês também já dão orientação nesse aspecto. Total sentido. Gostei muito da tua fala, total sentido. E outra coisa, quando a inteligência artificial gera um texto, gente, aquele texto ele não pode ser copiado e colado. Na aula passada, a gente leu um texto gerado por IA e tem alguns problemas que você precisa corrigir. Só um ser humano que tem capacidade. Me perguntaram sobre o humanizador de texto. De jeito, não existe nenhum humanizador de texto que não seja o ser humano. Você vai ler aquele texto, inclusive eu posso fazer a leitura dele aqui agora, olha, do gerado. Etapa. A leitura do gerado, a gente vai ver que tem alguns probleminhas. Perceba que eu coloquei aqui no chat GPT, olha, ou no prompt, eu botei uma regra que isso é um vício de linguagem. Eu coloquei que ele não pode usar termo significativo, altamente, ênfases, não pode utilizar a palavra clara, claro. Gente, o chat GPT está repetindo demais isso. Não pode utilizar eficaz, abrangente. Esses termos aí, olha, que levam a um ênfase. Eu pedi para ele parar de usar hífen, parar de usar 2 pontos, porque nessa versão investigar, e vocês vão ver, ele escreve muito com hífen, com ponto. O ser humano não escreve assim. Então, eu estou fazendo isso para evitar um retrabalho, que eu vou precisar reescrever aquele texto,
precisar tirar esse if, tirar esses 2 pontos, então eu já evito que ele faça. Mas vocês vão perceber que ainda assim ele faz, né? Então, o sistema tributário corporativo dos Estados Unidos baseia-se na cobrança de imposto de renda sobre o lucro de pessoas jurídicas. A apuração do lucro tributável... Não, eu quero procurar uma palavra com ênfase, provavelmente não vai ter, não. Conforme... A taxa efetiva de tributos por essa dinâmica, incluindo cálculo líquida histórica, bem tratamento de prejuízos. Por fim, a bolsa de recolhimento. Esse aqui não tem, não. Eu vou mostrar um texto gerado por IA, que foi esse que eu trabalhei na semana passada, que de cara já tem muitos padrões, muitos termos que você vai precisar mexer, entendeu? Então, nesse aqui, olha, ele tem esse if, ele está utilizando também muito parênteses, você vai observar que ele sempre traz um parênteses, vai chegar algum momento que é interessante você botar uma nota de rodapé, não um parêntese, né? Então, esse texto aqui, ele é interessante, se você seguir um passo a passo, você pode tomar ele como base, mas você vai precisar ajustar, entendeu? Eu não posso copiar e colar, tenho ali o referencial teórico, de jeito nenhum. Então, esses pontos aí, já trabalhei a aula passada, até amanhã vou deixar, dediquei pelo menos uns 25 minutos dessa aula falando sobre isso, mostrando os textos, recomendo que vejam, tá bom? Como é que faz? Deixa eu encontrar aqui como escrever resultados. Pronto, discussão. Esse aqui foi a Manus que fez, né? A Manus, que eu comentei no início dessa aula, ela é boa para algumas coisas. Mas para escrever, não. O ChatGPT ajuda você a escrever muito melhor que a Manus, tá bom? Porque ela tem muitos vícios. Esse texto, por exemplo, a análise dos resultados obtidos nesse estudo revela padrões consistentes. Isso aqui é desnecessário. Aqui embaixo também, olha, essa distribuição heterogênea corrobora dos achados de tal que observou variações substanciais. Parece um conto de fadas, entendeu? Muito ênfase, muita coisa. E eu botei na Manus a regra dele não utilizar significativo, não utilizar 2 pontos, mas ele, ainda assim, trouxe outras palavras que, se eu não falasse significativo, que esse texto, ó, estaria significativo, não somente, mas também, são padrões de escrita. Mesmo que detectores de plágio são falhos, esses padrões aí são facilmente identificados quando um leitor vê. Se eu vejo um texto, eu já sei de cara se foi escrito por IA ou não, por causa desses termos, entendeu? Ele aqui, por exemplo, olha, conforme demonstrado na tabela 1. Isso é um erro. Se você copiasse isso aqui, olha, e botasse a tabela depois, está errado. Você precisa primeiro chamar a tabela, contextualizar, explicar sobre ela. Nesse caso, a discussão dos resultados. Ele não apresentou os resultados, ele já está discutindo diretamente a tabela aqui, sem o leitor saber. Né? Aí não existe tabela, ele não trouxe essa tabela aqui. Isso é um problema também. Aí, foi como a colega disse, a Amanda disse, você não vai poder usar diretamente o texto. Você vai precisar... você não vai apagar e reescrever. Você pode utilizar, mas tem que adaptar para a sua necessidade, corrigir, entendeu? Deixa eu ver as dúvidas aqui do pessoal. Oi, Ricardo, sugestão. Eu estava com uma dúvida, aparecia, coloquei GPT, a resposta foi boa. Todos os artigos utilizados devem ser postos nas referências corretas. Fizemos um levantamento de vários artigos. Vou falar mais ou menos com o trabalho para falar como, então, separar. Eu não entendi muito bem, não, mas interpretando o que tu falou aqui, são coisas diferentes. No momento de você identificar uma lacuna, você vai colocar os artigos. Se aqueles artigos, você já pode colocar ali uma nota de aderência para ele, ao que você pretende abordar no final. E colocando aquilo em um fichamento. Né? A melhor, se não existisse inteligência artificial, a forma mais eficiente da gente escrever uma discussão, um referencial teórico, é construindo um fichamento. Porque o fichamento você consegue visualizar os artigos que você selecionou ali, olha, por categoria, aqueles que têm objetivos próximos, que têm resultados próximos, que encontraram lacunas próximas, ou então abordaram lacunas próximas, e isso ajuda você na hora de classificar o artigo por seção. Isso a gente faria manualmente. O formato que eu ensinei hoje, esse passo a passo, o ChatGPT que está fazendo. Então, se não existisse aqui IA, a gente precisaria fazer o levantamento bibliográfico, precisaria fichar aqueles artigos, com base no fichamento, claro, eu iria visualizar a qualidade dele, com base no fichamento, a gente saberia quando citar aquele artigo, aquele autor na fundamentação, né, seja no tópico 1, seja no tópico 2, se você já fichou, já leu, você sabe disso. A diferença é que, nesse caso, o ChatGPT, ele leu por completo, e ele consegue fornecer para você, com um grau de precisão alto, seguindo a metodologia que eu ensinei, aonde cabe citar aquele artigo. E ele só foi capaz de fazer isso, gente, porque eu desmembrei o meu referencial teórico. Vou revisar, a gente vai, até umas 10h10, a gente fica aqui 10h20, eu vou revisar tudo que eu falei, para vocês entenderem, né? Mas foi com base nesse referencial teórico aqui, desmembrado, que o ChatGPT encontrou dentro do artigo tal, por exemplo, da seção 6, aquilo que fala exclusivamente desse 3.1.1. Se eu tivesse usado aqui uma seção direta, só o tópico 5, um texto explicativo, isso não seria eficiente. Eu preciso desmembrar, mesmo que eu não use isso,
mas eu preciso desmembrar isso para eu ter um texto mais próximo do que eu preciso no final e diminuir esse trabalho aí que eu tenho, tá bom? Pode perguntar, Tina, pois não. Prof, assim, ó, não quero descomplicar ou complicar aquilo que eu tenho, a minha demanda, né? Eu tenho umas perguntas para ti que eu fiz no WhatsApp, mas enfim. Eu tenho duas situações que são complexas. Uma delas é um artigo novo que eu tenho que fazer, que eu estava com um padrão mental de fazer o passo a passo do curso que eu fiz inicialmente, e agora com essa nova possibilidade do uso das Investigações. Das investigações. E tenho uma urgência que é a minha pesquisa qualitativa, considerando as entrevistas que eu tenho. E aí, assim, eu fico bastante na dúvida, porque para mim parece que eu estou começando do zero. E tenho dúvida de que forma que eu vou usar. Mas aí eu penso também que se você olhar as minhas perguntas no WhatsApp quando você tiver essa disponibilidade, talvez você possa contribuir, porque daí não atrapalha aquilo que você está sugerindo na proposta de hoje. Ô, Tina, eu fixei teu contato aqui, tu me mandou umas coisas, mas tinha gente na fila. Eu limpei essas conversas, gente, anteontem. Tem agora, aqui, olha, não sei se vai ver, não, tem 250 mensagens, olha. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas o pessoal normalmente pergunta para mim, porque a equipe conhece pesquisa, mas não conhece tanto de inteligência artificial. Aí eu preciso estar dinamizando meu tempo aí para conseguir atender a todos, entendeu? Aí, Tina, tua conversa desceu. Aí eu acabei esquecendo, mas eu fixei agora aqui, não vou esquecer não, tá bom? Porque já tá com essa demanda, tem um tempo aí, a gente pode trabalhar isso, tá bom? Enfim, pessoal, vou revisar rapidinho aqui, porque a gente perdeu o início da aula, então, para o pessoal que não compareceu aqui, vai ser importante, vai ser bem rapidinho, qualquer dúvida é bem-vinda. Vocês precisam utilizar a inteligência paga? Depende. Se vocês tiverem o dinheiro, querem investir, pode utilizar o ChatGPT na versão paga. Se vocês estão utilizando o ChatGPT na versão gratuita, não parem de utilizar agora, tá bom? Vocês vão passar a utilizar na paga, se não tiver como pagar, DeepSeek, nenhuma outra. As outras são pagas também, mas a que se equipara ao nível do ChatGPT ali, de forma gratuita, é realmente a DeepSeek. Isso é importante. A inteligência artificial, como a gente já... Isso eu não preciso nem falar, que a gente já debateu demais isso nessa aula. Ela é muito inteligente, mas ela não é autônoma. Então, por isso que tem uma porrada de gente que critica, não conhece. Quando eu publico algum vídeo, por exemplo, no Instagram, tem um pessoal que critica, eu deixo para lá, mas fala, a inteligência artificial vai fazer pesquisa para você e você vai ficar bebendo água de coco na praia. Não é isso. Eu não vou chegar aqui e digitar, me forneça uma tese de 150 páginas sobre tal assunto e ela vai me fornecer. Não, entendeu? A inteligência, você continua sendo o piloto do projeto, a inteligência artificial entra como um elemento de suporte e ajuda muito, entendeu? Então não quer dizer que se eu estou usando o ChatGPT, usando outras inteligências artificiais para me ajudar, que no final vai ser exclusivamente ela para fazer. Perceba que eu tive todo um passo aqui, eu tive que levantar os artigos, olha. O ChatGPT leu esses artigos, mas você poderia, se você não quiser que o ChatGPT leia, você pode ler, entendeu? E também, se você tiver tempo e ter habilidade, faz muito sentido você ler o artigo, porque no momento você vai precisar qualificar, vai precisar defender sua tese, tem que saber do que você está trabalhando. Mas ele ajuda muito. A gente, ser humano, quando a gente tem um volume de textos para ler, uma pilha de artigos ali para validar, a gente acaba perdendo informações importantes, né? Tem uma leitura técnica, analítica boa ali, mas um ser humano não é uma máquina. O ChatGPT lê no detalhe. Então você pode ler o artigo, o ChatGPT lê com você conversar com ele sobre aquele artigo, que ele lê no detalhe, linha por linha, palavra por palavra. Então ele vai saber muito mais do artigo do que qualquer ser humano. Entendeu? Isso é muito importante. Aí, isso entra na questão que eu estava falando de que ele não é autônomo. Você precisa organizar, as informações têm que ser organizadas. Perceba que ao vivo, olha, o prompt, ele trouxe... Isso aí é seríssimo, gente. Um texto desse aqui, como é que um texto referenciado no Wikipédia para uma tese de doutorado? De jeito nenhum. Ele teria que utilizar os artigos que eu já validei. O problema foi o ChatGPT, tá trazendo referência. O problema foi nele? Não. O problema foi no prompt. O problema foi exatamente nessa parte que ele interpretou fazer buscas em Wikipédia. Ele não selecionou essa frase toda. Ele colocou fazer buscas na Wikipédia. Perceba que esse prompt, gente, ele é escrito em formato de texto, assim, mas esse não é o formato mais adequado para uma IA. Normalmente é interessante você utilizar Markdown. O que é isso? De você colocar título 1.1, 1.2, ou então botar asteriscos aqui. Naquela parte que eu pedi para o ChatGPT reescrever esse prompt, olha como ele me forneceu. Ah, não é esse não. Tenho que encontrar, né? Ver se eu acho aqui, lacunas. Olha, isso foi o que comentaram no início da aula também, né? Você fica perdido aqui com vários chats, mas se você pega isso, joga dentro de um projeto,
você sabe exatamente onde ir, entendeu? Extrair informações. Eu acho que eu perdi esse chat aqui, enfim. Mas quando eu pedi para ele reescrever esse prompt, ele não reescreveu em formato de texto. Não sei se vocês lembram, vocês vão olhar no início dessa aula depois. Ele reescreveu em formato de tópicos. Então ele trouxe 6.1, o que ele tem que fazer. Então o ChatGPT, ele é mais eficiente quando você trabalha assim. Você organiza o prompt desse jeito. Não quer dizer que esse em formato de texto não funcione, mas a chance dele interpretar errado é maior. Então, o que matou meu prompt ali foi realmente eu ter colocado para ele não buscar em portais que não sejam científicos e coloquei lá, não buscar na Wikipédia. Então, ele entendeu buscar na Wikipédia, por isso que ele trouxe. É como se eu estivesse obrigando ele a citar a Wikipédia, entendeu? Então, isso é muito importante. Aí, trabalhar com base em perguntas, as únicas versões que nos interessam, O3, 4.5, eu não vou nem falar da 4.1, que isso aí são casos extremos, mas O3 e 4.5. Quem não tem acesso a essas versões, não vai utilizar o 4.0, de jeito nenhum, você vai utilizar o DeepSeek, se não tiver como pagar uma inteligência artificial. Passo a passo. Fiz tudo passo a passo aqui. Tina, Maria, passo a passo vocês precisam fazer. E Sângela também está fazendo uma parte importante do projeto. Organize ali antes o que você tem que fazer. Se não existe a inteligência artificial, por exemplo, no referencial teórico, na discussão, o que você tem que fazer? Organizar os artigos, extrair as informações dele, organizar o que vai ser dito ali, para depois escrever. Então, o referencial teórico está dividido em 7 etapas. Isso aí é cá embaixo, né? Aqui são explicações. Sem pedir para o ChatGPT, não esqueçam disso. Isso aqui vai facilitar a vida de vocês. Pedir para o ChatGPT fazer perguntas, sempre. Pedir a lógica do que o ChatGPT entendeu sobre o pedido de vocês. Acabou. Isso aqui resolve um problemão. Não sou eu que estou falando isso, vou ver se eu encontro. Acho que é em palestra mesmo, né? Aqui, ó. Posso mandar esses artigos para vocês se vocês tiverem interesse. Todos esses artigos, a Masterclass eu criei baseada nesses artigos aqui. Feelshot, por exemplo. São ótimos artigos que estudam modelos de inteligência artificial e como vocês podem obter melhores resultados. Esse aqui, por exemplo, o que ele está dizendo? Que Zero Shot, quando você não utiliza nenhum tipo de prompt, a acurácia da inteligência artificial, a precisão aqui está baixa. Quando você usa um exemplo, ele já aumenta. Olha. E conforme você vai utilizando múltiplos exemplos, isso vai aumentando. Esse artigo assim é muito bom, entendeu? Então, tudo que eu falei aqui, olha, de você perguntar, isso não saiu da minha cabeça, isso é científico. As pessoas já estudaram isso e verificaram que quando você pede para o ChatGPT te fazer perguntas, quando você envia exemplos para ele do que é certo e do que é errado, ele melhora muito. Entendeu, gente? Fui claro até aqui. Por enquanto é isso para a aula. Vou precisar refazer essa aula de referencial teórico, porque ela cortou. E sem a gravação, os demais não conseguem, né? Nessa aula ficaram 75 alunos, tem 5.000 hoje nas comunidades, então, mais ou menos 17% das pessoas, eu tenho acesso a essa informação, 17% das pessoas que estão na GPT Acadêmico hoje assistiram o curso. Né? Então, se tem 5.000 pessoas que compraram, pagaram alguma coisa para mim, e 17% assistiu, então quer dizer que as pessoas compraram e não estão aprendendo. Então, eu estou o tempo todo disponível aí, eu sei que eu sou uma pessoa para tantos, contratei pessoas para me ajudarem aí, mas vocês precisam também assistir, participar, entendeu? Então, por isso que eu vou precisar refazer em algum momento essa, com outras pessoas, para gravar, porque nem todo mundo consegue participar ao vivo. Tudo bem, gente? Ramon, Pois não. parabéns aí, cara, pelo escopo aí do seu treinamento aí, cara. Não chega a ser um treinamento que fala assim, ó, você vai usar esse prompt, ou pelo jeito aí você está usando um ensinamento para cada um ser independente e adaptar a inteligência artificial para realidade personalizada. Muito bom, cara. Exatamente. Cada pesquisa é uma pesquisa, gente. Não importa se é a mesma temática ou não, cada um vai trabalhar de um jeito, não importa se é a mesma metodologia. Então você tem que adaptar para a sua necessidade, entendeu? Aí, por isso que prompt funciona, mas é um prompt adaptado. É um prompt para o que você quer. Então, parem. Não, na verdade, vocês podem continuar pedindo prompts nos grupos. A gente pode mandar, mas aquele prompt você não vai copiar e colar mais. Você vai colocar no ChatGPT e pedir para o ChatGPT melhorar para a sua necessidade e vai pedir para ele fazer perguntas para você do que você precisa. Acabou. A partir daí vocês conseguem continuar, tá bom? Então é isso. Eu coloquei que era até 9h30, 9 horas, depois estendi para 9h30, a gente foi, que é muito conteúdo, né? Mas faz parte. Cansei um pouquinho agora. Próximo encontro provavelmente quarta-feira ou quinta. E por aí vai. Vou ver qual é a temática. Vou passar um formulário, na verdade, pedir para o pessoal passar no privado para saber qual é a dúvida de vocês, a dificuldade, porque aí eu consigo criar esses aulões ao vivo aí, já trabalhando conteúdos que vocês estão esperando, né? Provavelmente nem todo mundo que está aqui hoje
precisa construir o referencial teórico. Por aí a gente vai. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Vou encerrar a aula agora. Até uma próxima. Ryan não, Amanda. Eu utilizo o Zotero, tá bom? Ok. Boa noite. Boa, tchau, tchau. Obrigada. Nada. Obrigado, boa noite. Boa noite.